Olá, o meu nome é Pavel. Quero apresentar o pôster O Conto de Estrambilhos como laboratório de escrita criativa a partir da alteridade. Esse trabalho faz parte de um trabalho maior em que eu analisei outros contos servindo-me de ferramentas da semiótica greymasiana, isso a partir da disciplina de semiótica na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu estudo escrita criativa. A escrita criativa é uma área jovem na academia brasileira. Abordá-la significa também abordar dificuldades sobre a possibilidade de se ensinar e se aprender a escrita literária. E sobre essas questões, a área da escrita criativa tem suas próprias ferramentas para endereçá-las e respondê-las, nomeadamente com manuais de escrita criativa, manuais de criação literária, e serve-se também de recursos de outras áreas, desde a filosofia até a crítica literária, para criar um corpo teórico que enderece essas questões. Aqui eu pretendo usar o recurso da semiótica de inspiração greymasiana, como eu já havia falado inicialmente, para abordar um pouco a questão da criação literária em cima de um conto específico. O Conto de Estrambilhos, que é o nosso objeto, ele está presente no volume de contos Grogotó, que é o primeiro volume de contos do Evandro Afonso Ferreira, publicado originalmente em 2000. E nesse conto, a voz é inteiramente delegada à sua narradora personagem. Com isso eu quero dizer que não há nada nesse conto que seja exterior à fala. O conto ele é inteiramente a fala dessa personagem. Ele é um conto curto, e é somente a partir dessa fala, que compõe a totalidade do conto, que nós temos a noção de quem é essa personagem, de onde ela está e com quem ela dialoga. Nós entendemos que a narradora personagem é uma interna de um hospital psiquiátrico chamado Condomínio Tarová, e que a sua fala se dirige em diálogo a uma outra personagem que não tem seu discurso registrado no conto. A gente só sabe através de referências dessa primeira personagem. E a fala que compõe o conto, ela trata da vida dentro desse hospital psiquiátrico a partir de uma via muito mais subjetiva do que objetiva. Ela vai falar da rotina, vai falar de outros internos, vai falar de enfermeiros desse hospital e principalmente ela vai falar de maus tratos, vai falar da má qualidade de vida que existe dentro desse condomínio Tarová. E ela aborda essas questões servindo-se de muitos temas diferentes que não são ligados à concretude do hospital. Nomeadamente, ela vai falar da mitologia grega, ela vai falar da mitologia cristã, e ela vai criar um conjunto de referências que vão levar a um juízo de valor que essa personagem aplica ao condomínio, e abordar o hospital dessa maneira, esquivando-se, não tratando somente a partir do que é imediato, da concretude do hospital, fazendo com que os sentidos se materializem em um plano de referências, que é de uma recolha única, de uma recolha muito particular, difusa, faz com que o discurso sobre esse hospital diga muito mais sobre esse hospital do que diria de outra maneira. O texto também não utiliza o ponto final na sua construção, somente a vírgula e o ponto e vírgula, dando uma ideia de fluxo à fala que é registrada e a ideia de uma fala que é pouco refletida, que não envolve muita ponderação, é quase que uma conexão imediata entre pensamento e fala. Esses dois recursos que nós destacamos nos fazem entender esse narrador não somente como um personagem, mas enquanto uma voz própria, uma voz autônoma, que narra de uma forma direta a sua história. O texto só consegue percorrer esse grande número de temas, de referências, criando uma recolha única de significados, pela escolha de delegar inteiramente a voz a essa mulher, a essa narradora personagem. E a semiótica greymasiana, ela nos ajuda a olhar para essa recolha de figuras, de temas, de escolhas lexicais, de escolhas de pontuação, no sentido de perceber no texto uma história do tratamento da loucura e do diferente pelo Ocidente, junto com uma história de colonização. Nós fazemos todo um percurso de questões que são muito sensíveis no tempo presente, através do recurso de delegar a voz inteiramente a essa narradora personagem, fazendo um texto que é único no seu tratamento com a linguagem e na escolha de elementos temáticos para abordar uma questão
que seria objetiva, mas de uma forma totalmente subjetiva, e esse recurso baseia-se na tentativa de encontrar a alteridade dessa personagem e delegar a ela inteiramente a voz do texto. Obrigado.